Êxodo capítulo 17. No deserto de Sim, murmuram por água. Moisés fere a rocha acompanhante, tipo do Cristo, e jorra água. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu em jornadas, desde o deserto de Sim, segundo suas etapas diárias, conforme o mandamento da boca do Senhor, e armou suas tendas em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Ainda um pouco e me apedrejaria. Então disse o Senhor a Moisés: Passa avante, diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei de pé ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E ele chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós, ou não? Amalequitas pelejam contra Israel. Moisés ora enquanto isso. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu me postarei de pé sobre o cume da colina, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume da colina. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué prostrou por terra a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória em um livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Êxodo capítulo 18. Sogro de Moisés, traz-lhe sua mulher e seus filhos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo, e como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a esposa de Moisés, depois que ele a enviara de volta, com os 2 filhos dela, dos quais o nome de um era Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estrangeira, e o nome do outro era Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os filhos dele e com a esposa dele, a Moisés para dentro do deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua esposa e com ela, os 2 filhos dela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e se prostrou em reverência e o beijou. E eles perguntaram pelo bem-estar um do outro, e vieram para dentro da tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios, por amor a Israel, e todo o trabalho que tinha encontrado no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro por todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor,
que nos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque na coisa em que se portaram arrogantemente, os sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde o alvorecer até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas tu sozinho? E todo o povo está em pé diante de ti, desde o alvorecer até o pôr do sol? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás. Assim tu, como este povo que está contigo, porque esta tarefa é muito pesada para ti. Tu sozinho não a podes fazer. Atente agora a minha voz, e eu te darei o conselho, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas causas a Deus. E ensina-lhes os estatutos e as leis, e declara-lhes o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens da verdade, fidelidade, que odeiam o ganho desonesto, violento, e põe os tais sobre aqueles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para que julgue este povo em todo o tempo. E seja que toda questão grave tragam a ti, mas toda questão pequena eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão juntamente contigo. Se isto fizeres, e Deus te ordenar isto, poderás então suportar. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. A questão árdua traziam a Moisés, toda questão pequena, porém, eles mesmos julgavam. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi para dentro de sua própria terra. Êxodo capítulo 19, quinta dispensação, da nação de Israel, a noiva esposa, ou da lei, pacto do Monte Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram para dentro do deserto de Sinai, porque tinham partido de Refidim, e tinham entrado no deserto de Sinai, e tinham armado suas tendas dentro do deserto. Israel, pois, armou suas tendas ali, em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe até mim mesmo. Agora, pois, se diligentemente derdes ouvidos à minha voz, e guardardes o meu pacto, então sereis meu tesouro peculiar, acima de todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante de seus rostos todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também creio em ti para sempre. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés:
Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E tu marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, que não subais para dentro do monte, nem toqueis o seu limite. Todo e qualquer que tocar o monte, certamente será morto. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou traspassado, flechado com flechadas. Quer seja besta doméstica, quer seja homem, não viverá. Quando a buzina soar longamente, então eles poderão subir ao monte. Então Moisés desceu do monte até o povo e santificou o povo, e eles lavaram as suas roupas. E disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis às vossas esposas. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e eles se puseram de pé na parte mais baixa do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E quando o sonido da buzina ia soando longamente, de mais forte para mais forte, Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés para cima, para o cume do monte. E Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, e adverta ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor, para vê-lo, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não irrompa sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce. Depois subirás tu, e Arão contigo, os sacerdotes. Porém, e o povo não traspasse o limite para subir ao Senhor, para que ele não irrompa sobre eles. Então Moisés desceu ao povo, e disse-lhe isto: